A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, que traz como título Davi é ungido rei. Isso mesmo, nós vamos falar agora do rei Davi, que por enquanto, no nosso estudo, é somente ungido, mas ainda não sobe no trono, não se torna rei de imediato. Nós estamos estudando aí a questão do reinado de Israel. O primeiro rei foi Saul, o rei que já foi reprovado, que nós estudamos em aulas anteriores, aí, que ele já foi reprovado, seu reinado foi reprovado, e Deus já tinha prometido, ali no capítulo 13 e no capítulo 15, que ele seria substituído por um outro rei, um rei agora segundo o coração de Deus. E agora esse rei, ele aparece, né, tem o nome dele, a gente já conhece a história, então a gente já sabe o que vai acontecer, mas eu recomendo você ler Samuel como se fosse a primeira vez, como se você fosse um leitor que não tivesse o conhecimento da história. Você vai ver como que a história ela é construída, como que a trama vai se desenvolvendo para chegar aqui, que nós podemos até dizer que é um ápice do capítulo do primeiro livro de Samuel. A história vai se desenvolvendo, vai crescendo, e chega num ápice que é o capítulo 16 de Samuel. É um capítulo muito conhecido, muito pregado. Capítulo 1, capítulo 16 e capítulo 17 de Samuel são os capítulos mais pregados no livro de Samuel. A gente sabe que os outros capítulos, eles também têm muita coisa boa para nós, que nós estamos estudando aí, mas esses capítulos, eles vêm trazer umas histórias muito conhecidas, que têm muitas lições maravilhosas para a nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que essa aula aqui vai ter um conteúdo muito bom para você que é professor da EBD e quer se preparar melhor, para você que é aluno e quer aprender mais, que esse conteúdo possa ser colocado em prática por cada um de nós. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo. Só lembrando aí, você que não assistiu ainda a entrevista com o pastor Ziel Gomes, entra aí no canal do EBD em Foco, no YouTube, e procure a entrevista. E é um conteúdo de qualidade, um conteúdo muito bom. O pastor Ziel deu algumas dicas, como estudar melhor, preparar melhor uma aula. Então assista aí essa entrevista que eu fiz com ele. Lembrando que nós temos o conteúdo gratuito, aula em vídeo, áudio e PDF. Então essa aula aqui está sendo publicada em vídeo e em áudio. E também nós temos um conteúdo em PDF, tudo isso disponível no site, no aplicativo do EBD em Foco. Nós temos um conteúdo para quem é assinante premium, que são os slides em PowerPoint de adultos e jovens, e o curso de Samuel e Atos. No caso, o curso de Samuel, a gente postou aí essa semana já, vai estar disponível essa semana, o capítulo 16 e o capítulo 17 comentado dentro do curso de Samuel. Então vamos lá, texto áureo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel 16, 13. Verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. A gente olha para o Antigo Testamento, vamos desenvolver isso aqui dentro dessa aula, mas olhando para o Antigo Testamento, a unção, ela era ali uma separação para uma obra específica e a pessoa era capacitada com o Espírito Santo. Então sempre que alguém era ungido, ele era cheio do Espírito Santo para desenvolver uma obra específica com qualidade. Ali, no caso de Davi, ele foi ungido e foi cheio do Espírito Santo. Saul também foi ungido e foi cheio do Espírito Santo. E fica aqui, a gente vai explorar isso em lições posteriores, mas o fato de alguém ser capacitado com o Espírito Santo, ser ungido, ele não vai ter imunidade contra o pecado. Saul era ungido e cheio do Espírito Santo, e pecou, desobedeceu a Deus. A gente vê depois que o Espírito de Deus sai dele. E Davi também peca lá na frente, a gente vai falar disso em outras aulas. Davi também peca, também erra. Então, o fato de alguém ser ungido não significa que agora ele é imune ao pecado, não, continua sendo um ser humano com possibilidade de cometer erros. Mas quem é ungido
tem a capacidade de desenvolver aquela obra de forma muito mais eficaz, e se for obediente e ter fé em Deus, com certeza vai permanecer fazendo a obra. Então a gente vê esse contraste entre Saul, que foi ungido, cheio do Espírito Santo, mas não foi obediente, então perdeu o seu posto de rei, e Davi, que também é ungido e cheio do Espírito Santo e que foi rei até o fim da vida. Então é um contraste entre esses dois reis que passaram pelo mesmo processo, porque alguém poderia questionar: ah, mas Saul não foi cheio do Espírito Santo e Davi foi. Mas não tem como fazer esse questionamento, justamente porque os dois foram ungidos e os dois foram cheios do Espírito Santo. Então vamos ver como que isso se deu no desenvolvimento da lição aqui. A leitura bíblica em classe encontra 1 Samuel 16, de 1 a 13. A gente pula essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas eu recomendo você ler o capítulo 16 e o capítulo 17. E se você for assinante, acesse a plataforma DBD em Foco e assista a aula comentando o capítulo 16 e 17 dentro do site DBD em Foco. Nossa introdução diz assim: o conceito de unção é do Antigo Testamento, destinava-se a sacerdotes e reis para que estes exercessem com êxito suas funções e ministérios. Então a gente vê aí no Antigo Testamento, tanto os reis como os sacerdotes e algumas vezes os profetas também eram ungidos, ou seja, separados para desenvolver uma obra específica. Nesta lição veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, então é muito pregado, muito ensinado, falado sobre essa unção de Davi, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenhar funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. Nós sabemos que Deus estava aqui nessa história desenvolvendo, agindo para executar o seu plano de salvação. Falando assim, Deus estava executando o plano de salvação, e quando ele escolhe Davi para ser rei, ali ele está colocando o rei sobre a nação, que um dia iria nascer o Messias. Deus está aqui com um propósito muito maior. Então Deus já tinha declarado que tinha um rei muito melhor do que Saul, e esse rei seria Davi, que foi ungido, e é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Primeiro tópico: Davi, o rei ungido. Significado e propósito da unção. Eu quero só avisar que essa lição ela é muito extensa, são 3 tópicos, cada tópico tem 3 subtópicos, o último tópico tem 4 subtópicos e cada subtópico tem uns 3 parágrafos. E você já leu a revista, você já viu que ela é muito extensa. Isso é um pouco ruim para o professor da EBD que quer ministrar uma aula detalhada. Se ele tiver menos de 1 hora, é complicado, vai ter que dar uma resumida. E no nosso caso aqui do vídeo, os irmãos que acompanham aí, você que acompanha sempre, sabe que eu não gosto de passar de 45 minutos. De vez em quando dá uma aula de 50 minutos, mas eu não gosto de dar aquela aula de 1 hora, porque às vezes fica muito cansativo. Então aqui eu vou tentar manter esse padrão de 45 a 50 minutos, mas para isso eu vou ter que, algumas partes, eu vou ter que dar uma corrida, dar uma avançada, e não se preocupe com isso, já é totalmente programado aqui, tá? Principalmente nessa parte aqui de definição das palavras, eu não vou perder muito tempo aqui. Então vamos lá, tem 2 palavras principais aí no Antigo Testamento hebraico para falar de unção: suk e massá, no caso machá, né? Suk significa unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Deuteronômio 28:40. Então, aqui é uma passagem que fala dessa questão do azeite, da oliveira, da unção, mas não vamos entrar em detalhes aqui. Para o Novo Testamento, tem uma palavra equivalente chamada aleifo, e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos e beijou e os ungiu com perfume. Lucas 7:38. Então aqui essa palavra suk do hebraico e aleifo do grego
fala de uma unção, mas não de uma unção no sentido espiritual, no sentido religioso. Uma unção que acontecia no dia a dia, no sentido, né, de ungir os pés, como essa mulher fez, ungir os pés de Jesus com perfume. Então, voltando aqui um pouquinho aqui no significado, né, unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Às vezes alguém chegava na casa de outra pessoa e tinha esse ritual de ungir a cabeça ou os pés com algum óleo. Pode se referir também ao ato de ungir enfermos, como no caso aqui de Marcos 6,13, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Jesus colocou os discípulos para saírem pregando e eles ungiam com óleo e realizavam curas. Então é nesse sentido. Então, quanto à palavra machá, a ideia é de cobrir ou untar. É parecido, a ideia é parecida, mas o uso às vezes é um pouco diferente. Essa palavra machá, ela deu origem à palavra Mashiach, transliterando para o português Messias, que do grego é Crio, que se relaciona com Machá, né, que daí vem o nome Cristo. Então, Jesus Cristo é Jesus o ungido. Quando a gente fala Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus. Tem gente que pensa que é o sobrenome. Não. Cristo, Jesus o ungido, o Messias. Então, a palavra Machá vem da origem a Mashiach, que é o ungido, o Messias. Então, o ungido de Deus para realizar a obra de salvação. Então, daí vem essa palavra Messias. No Antigo Testamento, essa palavra é usada para uma unção religiosa. Então, Machá é nesse sentido. Temos o caso aqui de Jacó, que levantou um altar, uma pedra ali e ungiu essa pedra. A unção dos sacerdotes também acontecia ali na Antiga Aliança. A unção dos reis. Alguns objetos também eram ungidos, no caso dos objetos do tabernáculo, foram ungidos, significa que foram separados para aquela obra específica, e algumas vezes também profetas eram ungidos. 1.2, o simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61:1. Isso aqui foi a passagem que Jesus leu ali na sinagoga, que está registrada em Lucas 4:18, falando da unção que ele recebeu, uma capacitação, um propósito separado para uma obra específica. Que obra é essa? Pregar o evangelho, restaurar corações, proclamar liberdade. Então a unção é algo que acontece na vida de alguém, mas para uma obra específica. Não existe esse negócio de, eu sou ungido e ficar de braços cruzados. Todo mundo que era ungido, ele tinha uma atividade a ser realizada. No caso, Jesus tinha um plano a ser realizado, realizar todas essas obras que estão falando aqui, que lemos aqui em Isaías 61, mas também morrer na cruz do Calvário, ressuscitar, né, e proclamar a salvação para todos. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus, né? Ele fala aqui como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Atos 10:38. E Paulo fala da mesma unção sobre os cristãos, mas o que nos confirma conosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, 2 Coríntios 1:21. Então, de certa forma, todo cristão ele é ungido com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então todo crente, de certa forma, ele tem essa capacitação para fazer a obra. Então a unção no Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício. Sansão foi ungido também para trabalhar como juiz. O Espírito Santo vinha sobre Sansão e ele tinha força, né? Então a gente vê que na época da construção do tabernáculo, os artistas lá do tabernáculo, que fizeram as pinturas, que fizeram as esculturas, tudo que construiu, todos os utensílios do tabernáculo, eles foram ungidos com o Espírito Santo também para realizar. Então eles foram cheios do Espírito Santo para realizar uma tarefa específica lá.
no Novo Testamento, está relacionada a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, a unção, e também aos cristãos, no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Então, todo cristão, ele é ungido também com o Espírito Santo para pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus de uma maneira eficaz. A obra de Deus tem que ser feita buscando o espiritual. É claro que a gente às vezes tem que estudar, tem que comprar livros, tem que pensar em algo aqui a mais, assim, no sentido de que eu tenho que me capacitar, mas quem vai fazer a obra de fato e vai nos capacitar de fato é o Espírito Santo. Então, se você ler, estudar, mas se você não buscar a capacitação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a tua mensagem ela não vai surtir efeito. A mensagem ela vai surtir efeito no coração das pessoas porque o Espírito Santo vai estar convencendo aquela pessoa do pecado. Mas não basta também pensar que somente a unção do Espírito Santo. Porque eu vou só com a unção, eu não vou estudar, eu não vou ler, eu não vou fazer nada. Eu vou só com a unção, eu vou só orar e vou lá pregar. Você vai pregar o quê se você não leu, se você não estudou? Então a unção de Deus ela vai agir em nós, mas nós temos que estar também agindo, temos que estar agindo, falando, colocar primeiro estudando, capacitando e depois lá falando, pregando, trabalhando, realizando alguma coisa e o Espírito Santo vai estar nos conduzindo. A verdadeira unção é ordeira, decente e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Aqui dá uma pequena chamada de atenção aquela questão da unção que é difundida muitas vezes no meio pentecostal, de que a pessoa que está cheio da unção do Espírito Santo está lá sapateando, pulando, gritando, rolando no chão. Isso não é unção. A unção, como o escritor da revista deixou bem claro aqui, é ordeira, decente e qual é o propósito dessa unção? Glorificar a Deus através da expansão do reino de Deus, da pregação do Evangelho. Então, como eu falei, a unção no Antigo Testamento tinha a ver com a capacitação para uma obra específica. No Novo Testamento, para os cristãos, para que serve a unção? Para que nós possamos pregar o Evangelho, dar testemunho de Jesus Cristo. Então esse é o propósito da unção. Ser cheio do Espírito Santo, ser ungido, ter unção na vida é fazer a obra de Deus. Isso é a verdadeira unção. A unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel 16, de 1 a 13, por ocasião da unção de Davi. Então esse capítulo aqui é um capítulo muito conhecido, muito pregado, muito ensinado, que é quando Davi é ungido rei, ainda ali adolescente, na juventude, né? Pode-se dizer ali da adolescência para a juventude. Devido aos seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Deus já tinha reprovado Saul como rei, já tinha falado que ia substituí-lo. Então Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, ali da casa de Jessé, separar alguém que seria Davi. Davi, ele é escolhido como rei, e ali ele Ruth, que tem uma passagem de Ruth, que fala aqui que a história de Ruth, na verdade, ela é contada para descrever a história de Davi. Então, ela era bisavó de Davi. Então, Ruth era, no caso, uma mulher que era estrangeira, que era de Moabe, veio para Israel através da sua sogra, Noemi, e ali ela se casou novamente, casou-se com Boaz, teve um filho, deu o nome desse filho de Obed, que foi pai de Jessé e o pai de Davi. Então, ela está dentro dessa linhagem aí. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir o novo rei seria difícil, porque assim, ele sairia para ungir o novo rei. Saul, como já não tinha mais o Espírito Santo, poderia ficar revoltado, já tinha sido reprovado, então já sabia que viria um novo rei, poderia ficar revoltado e quem sabe até mandar matar Samuel por causa disso. Então seria muito complicado Samuel ir até a cidade onde morava ali Davi e ungir ele sem Saul ficar sabendo. Mas Deus orienta que ele vá fazer sacrifício naquela região, preparar um banquete, e é isso que ele faz. Chega lá na casa de Jessé, ele chama os filhos de Jessé, fala com Jessé, traga os seus filhos, e quando ele olha para um dos jovens lá, ele fala, não, esse aqui é alto, é bonito, esse aqui, eu acho que esse aqui é o escolhido. Só que
mais uma vez, a gente vê Deus reprovando essa questão da aparência. Samuel estava escolhendo pela aparência. E Deus vai falar com Samuel: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E esse que não estava lá, que estava ausente, estava cuidando dos afazeres da família, que era Davi. Quando Samuel passa todos os jovens ali, ele fala, não é nenhum desses, ele pergunta onde é que está o outro, né? Só tem esses? Não, tem mais mais moço que está ali cuidando das ovelhas, que é Davi. Quando Davi chega, antes de ser ungido, o texto bíblico vai dizer que Davi era bonito, era ruivo, tinha os belos olhos, tinha uma boa aparência. Aí você pode ficar se perguntando, mas como que Deus fala anteriormente que ele não olha a aparência e ele vai ungir Davi que tem uma boa aparência? É justamente aí que está a lição que nós temos que aprender, que Deus não olha se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo, se é pobre, se é rico, né? Deus, ele não está olhando para isso. Ele unge olhando para o coração, ele escolhe, ele separa para a sua obra olhando o coração, a disposição do coração. Quando eu vejo alguns pregadores pregando essa passagem aqui de Davi, sempre fala muito assim, porque você é o menor, Deus vai te escolher, porque você é o mais desprezado, Deus vai te escolher. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de mensagem, porque Deus muitas vezes escolhe o rico. Deus muitas vezes escolhe o mais bonito, o mais forte. Não precisa ser o mais fraco, o mais feinho, o mais baixinho, o mais pobrezinho para ser escolhido por Deus. Porque Deus não está olhando para isso. Deus não está nem aí para a aparência, para a posição social, enfim. Deus não está olhando para nada disso. Então assim Deus escolhe Davi, mesmo que o texto bíblico fala várias vezes as características de Davi como sendo bonito, como sendo bom de luta, um bom guerreiro. Então assim, Deus escolhe porque Deus olha para o coração de Davi e vê que Davi tem um coração quebrantado. A partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder e orientação para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Então Davi foi cheio do Espírito Santo para realizar uma obra específica. Ali, qual seria essa obra? Ser rei de Israel. Ele já tinha unção de rei. Ele não se tornou rei de imediato, mas ele já tinha postura de rei, comportamento de rei, ele já ia para a batalha. A gente vê no capítulo 17 que ele já luta contra Golias. Ele já, enfim, todas as atitudes de Davi já estava relacionado à sua capacitação de ser um bom rei. Se a gente olhar o comportamento de Davi, antes dele chegar no reinado, a gente já vê que ele é um bom líder. Ele já tem um grupo de pessoas que ele lidera, um exército que ele lidera, um comportamento de um rei, porque ele tinha o quê? A unção do Espírito Santo, ele tinha ali a capacitação para realizar aquela obra com sabedoria, né, e orientação divina. Segundo tópico, Davi, o rei que era servo. O ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Como eu falei no começo, né, tem gente que pensa que ser ungido é cruzar os braços, não, sou ungido do Senhor. Não é isso. Quem é ungido do Senhor é servo, tem que estar no posto para servir a qualquer momento. Colocar assim, né, está preparado para servir a qualquer momento. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Então Davi, ele serviu ali o tempo todo, ele agiu como servo, mesmo diante de Saul, reprovado por Deus. Saul não tinha mais o Espírito Santo, Saul não tinha mais a capacitação para ser rei, mesmo assim estava ali Davi servindo a Saul, sendo servo de Saul, tocando para Saul, lutando no exército de Saul. Esse foi o comportamento de Davi. A sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul. Então, como servo humilde, servindo, ele foi para dentro da casa de Saul, onde Deus estava já executando o seu plano ali. E nesse caso, quando a gente começa, a partir do capítulo 16, que Saul perde, né, a unção do Espírito Santo e Davi recebe o Espírito Santo, a gente começa a ver a história desenvolver, onde Saul começa a decair cada vez mais e Davi começa a crescer. Olha só o que diz em 1 Samuel 18, 6 e 7. Quando os soldados voltavam para casa depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins,
com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então esse texto aqui já mostra a aceitação de Davi diante da população, diante do povo, e a reprovação de Saul também diante do povo. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então aqui a gente já vê que Davi ele tem uma postura de rei, uma postura de guerreiro muito melhor do que Saul. Tópico 2.2, o Espírito do Senhor se retira de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul e, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava, por expressa permissão do Senhor. Deus permite, o texto bíblico vai dizer que, na verdade, que Deus envia um espírito mau. Alguns teólogos, alguns intérpretes vão entender que a questão aí não é o espírito em si que é mau, mas é a ação que o espírito iria realizar na vida de Saul como juízo sobre a vida dele pelo fato de ele ter sido desobediente. A partir dali, Deus começa a agir na vida de Saul para que ele pudesse cada vez mais ir decaindo. Mais ou menos assim, Deus começa a realmente prejudicar Saul porque ele realmente já tinha sido desobediente e reprovado. E aí, a partir desse momento, ele já não tem mais postura de rei e Davi se torna o próximo rei, mas não toma o trono ainda, não assume o trono, mas tem essa postura de rei. Então, para acalmar essa profunda melancolia da alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. 1 Samuel 16:18. Olha só o que o texto vai destacar aqui, as qualidades de Davi. Davi, ele sabia tocar harpa, era guerreiro, valente, falava bem, tinha boa aparência. Olha só, mais uma vez falando da aparência de Davi. Davi, quando ele vai enfrentar Golias também, lá no capítulo 17, destaca essa questão da boa aparência de Davi. Então parece que realmente Davi tinha uma beleza, ele era belo, ele era forte, ele era um guerreiro, ele era valente. Então Davi foi escolhido não é porque ele era o menor, nem porque ele era o maior, mas porque ele tinha um coração quebrantado. Deus olhou o coração de Davi e não as suas qualidades. E, é claro, aqui ele vai tocar lá a harpa, e ali quando ele toca, aquele espírito mau se afasta de Saul, e Saul tem paz. 2.3, Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida. Ele nunca chegou para Samuel e falou: Samuel foi ungido, tem o Espírito Santo, agora tu não tem mais, eu que mando aqui. Não. Ele ficou calado, ele simplesmente serviu. Ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Algumas situações, algumas ocasiões em que Saul estava procurando Davi para matar, quem teve oportunidade de matar um ao outro foi, na verdade, Davi que teve a oportunidade de matar Saul, e não o contrário. Deus estava livrando sempre Davi e teve 2 situações que Davi poderia ter matado Saul, mas ele não matou, ele falou: não vou tocar no ungido do Senhor, ou seja, eu não vou matar. Tocar no sentido aqui é de matar, acabar com a vida dele. Então ele falou que ele não ia fazer isso, por quê? Porque por mais que ele tivesse sido reprovado, ele foi ungido por Deus para aquela missão. Então somente no momento certo é que Deus daria para ele o trono, ele sabia disso, então ele não foi lá e tocou, não chegou a matar Saul, mesmo tendo oportunidade. Isso aqui fica um exemplo realmente muito grande para nós que queremos muitas vezes aproveitar as oportunidades, agir para acelerar as bênçãos de Deus na nossa vida. Tem gente que pensa assim: não, isso aqui é uma oportunidade para eu acelerar as bênçãos de Deus na minha vida, porque Deus me prometeu isso e eu tenho essa oportunidade. Só que aquela oportunidade às vezes é algo errado. Às vezes Deus promete para alguém que vai dar uma bênção, pode ser um cargo na empresa, pode ser um cargo na igreja, pode ser alguma coisa. Mas aí a pessoa vê uma oportunidade de meio que dar um golpe ali, de acelerar o processo, e achando que está ajudando Deus. Deus não precisa de ajuda, e Davi sabia disso. Davi sabia que ele não precisava matar Saul
para assumir o reinado. Deus tinha prometido que ele seria rei e no momento certo ele seria rei, não precisava agir nesse sentido, né? No momento certo ele foi aclamado rei e é Deus que levanta e é Deus que dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos, entretanto é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois esse foi o exemplo que Jesus nos deixou, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Então Jesus deixou o maior exemplo de todos. Ele, sendo Deus todo-poderoso, se fez homem, agiu como homem e veio servir. Jesus serviu da melhor forma possível, né? Teve um momento em que ele lavou os pés dos discípulos, né? E o maior exemplo de serviço dele foi morrer na cruz do Calvário por nós, por nossos pecados, assumir o nosso lugar. Então Jesus ele deixou o exemplo do que é realmente servir. Nós temos que olhar para Cristo e como crentes, não importa o posto que nós temos, seja na vida secular, seja dentro da igreja, não importa onde nós estejamos. Se nós estamos num posto que é considerado pelos homens algo maior, nós temos que olhar para Cristo e falar assim, nesse posto que eu me encontro, eu tenho que servir mais do que os outros. Foi assim que Jesus pensou, foi assim que Jesus agiu. Então, qualquer que seja a sua posição, entenda que Deus te colocou lá para servir mais, para trabalhar mais, para fazer mais. Não é para ficar de braços cruzados. Amém? A gente chega no tópico 3, que tem como título Davi, o rei que era guerreiro. Então vamos começar aqui, o 3.1, o gigante Golias. Aqui a gente vai entrar no capítulo 17. A gente falou do capítulo 16, que é a questão da unção de Davi, no tópico 2, e no tópico 3, capítulo 17. Por isso que eu recomendo você ler o capítulo 16 e o 17 aí. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel, lutar contra Golias. Se você ler o texto, você vai ver que Golias desafiou o exército de Israel, falou assim, traga um homem para lutar comigo. Quem vencer ganha a guerra. Mais ou menos nesse sentido, estou dando uma resumida aqui. Ficou 40 dias desafiando o exército e ninguém teve coragem. Ninguém teve coragem. Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Era um sobrevivente da raça dos gigantes Anaquins. Alguns fazem algumas especulações aqui. Eu não gosto muito de entrar nesses detalhes. Mas realmente era um homem muito alto, provavelmente muito forte pelo tamanho do seu escudo, da sua lança, pela roupa que ele usava. Ele era um guerreiro. Então ele não somente era alto, como era forte. Ele tinha realmente uma postura de guerreiro. Então essa couraça, né, de metal que estava no seu corpo era pesada, as suas armas de defesa eram de bronze, né, as armas de ataque eram de ferro, então ele tinha realmente uma postura de guerreiro, um grande guerreiro ali. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Ele não estava pedindo o exército inteiro, somente um homem. Esse tipo de desafio acontecia muito nas guerras antigas. Um grande guerreiro de uma nação saía para frente e chamava o grande guerreiro da outra e lutava um com o outro, e quem vencia ganhava ali aquela batalha. O silêncio de Saul e a apatia do povo era o resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Porque o povo estava longe de Deus, Saul estava longe de Deus, eles não tinham mais uma visão espiritual. Saul, ele estava ali achando que ele deveria ganhar a guerra. Que ele estava com aquele orgulho dele de que ele é o rei, ele batalhava, ele lutava, ele tinha, né, a autoridade de vencer a guerra. Mas quando chega nesse momento, ele fica com medo. Nesse momento, por quê? Porque nesse momento ele entende que ele não tem essa capacidade. Como ele não estava mais com o Espírito Santo, ele sequer pensou na possibilidade de Deus dar a vitória para ele. Ele nunca pensou nessa possibilidade. Então estava cego espiritualmente. Saul estava cego juntamente com o povo. Não conseguiam enxergar ali que Deus poderia dar a vitória. Davi, ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava ali na casa de Saul o tempo todo, ele voltava para a casa de seu pai, cuidava das ovelhas, ou seja, ele foi ungido, sabia da sua missão, não tinha chegado o momento, ele continuava trabalhando, servindo, como ele sempre fez. O pai de Davi enviou
acampamento para dar provisão aos seus irmãos, leva pão lá para os seus irmãos que estão lá na guerra. E aí quando ele chega lá, ele vê a afronta do gigante desafiando o povo há 40 dias. Ele fala assim, quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Então aqui ele destaca que o exército não é de Saul, que o exército não é de Israel, o exército é o exército do Deus vivo. E o Deus vivo que ele coloca aqui não é simplesmente um Deus que vive, mas um Deus que se importa com a sua criação, um Deus que dá vitória, um Deus que batalha na frente, um Deus que está o tempo todo com seus filhos. Então não é qualquer Deus, é o Deus vivo, um Deus que está no nosso meio. Então mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto para enfrentá-lo. Ninguém quis enfrentar ali aquele gigante. E a proposta era muito boa. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 1 Samuel 17, 25. Então aqui a proposta financeira era muito boa, não pagar mais imposto, casar com a filha do rei. Então a pessoa que desafiasse o gigante e vencesse seria realmente alguém muito agraciado com alguns prêmios. No entanto, Davi não estava muito preocupado com isso. Davi pergunta, recebe a resposta, tá, tudo bem, mas o que deixa Davi intrigado é que aquele gigante ele está afrontando o próprio Deus, não simplesmente um exército. E quando ele é chamado por Saul, Davi ele conta as suas experiências de lutar contra um urso-leão para proteger o rebanho do seu pai. O texto no hebraico, no original, vai deixar assim subentendido que não foi somente um urso e um leão, mas foram vários. Então teve várias situações que ele teve que livrar ali as ovelhas de ursos e leões. Então ele tinha sim essa postura de guerreiro, ele era muito valente. Quem é ungido e confia no poder de Deus, não teme ao inimigo, por mais feroz que este se apresente. O apóstolo Paulo fala, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e que continuará a livrar-nos. 2 Coríntios 1, 10. 2 Coríntios capítulo 1, Paulo fala de alguns livramentos que ele recebe. O texto não deixa bem claro o que é esse livramento, parece ser algo relacionado à questão da morte, pode ser alguma prisão que ele passou. No entanto, ele estava muito ciente, muito claro, que Deus poderia livrá-lo, né, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Mas quando chegasse o momento também, Deus poderia não livrá-lo, ele poderia morrer, e isso também estava tudo bem com ele. No entanto, nós temos que ter fé e confiar em Deus, né? Não temer o inimigo por mais feroz que ele se apresente. No caso aqui de Davi, né, Davi sabia que ele tinha uma promessa na vida dele, que era ser rei. Ele sabia que aquele gigante fazia parte de um povo pagão, incircunciso, que estava afrontando o exército do Deus vivo. Então Davi sabia que aquilo estava tudo muito errado e que ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele teve fé. Ele deu um grande exemplo de fé. Se a gente for ler a história simplesmente como uma historinha qualquer, a gente vai falar, nossa, Davi foi muito corajoso. Mas o exemplo que Davi deixa aqui é o exemplo de fé. Vamos lá, as armas do garoto. Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão não à sua habilidade, mas a Deus. Então ele deixa bem claro que ele vence o urso e o leão baseado no que Deus deu para ele, a força que Deus deu para ele, o livramento que Deus deu para ele. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. O teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17, 36. Então aqui, Davi está confiante em Deus, não na sua própria força. Saul não teve coragem de lutar contra o gigante porque estava cego espiritualmente, confiando na sua própria força. E sabia que na sua própria força ele não venceria. Mas Davi não confia na sua própria força, Davi confia em Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi, colocou a armadura nele e tal, porque Saul estava naquela intenção de um confronto físico entre Davi e Golias. E com certeza Saul estava achando que Davi iria morrer. Com certeza Saul estava pensando nisso, porque Saul estava cego espiritualmente, não conseguia enxergar a fé de Davi. O garoto as deixou de lado e tomou seu cajado e sua funda e 5 pedras. Olha só, ele foi
com aquilo que ele sabia, com as ferramentas que ele tinha. Porque ele sabia que Deus poderia dar a vitória para ele com aquilo que ele tinha. Ele não precisava de armadura, ele não precisava disso ou daquilo. Ele precisava simplesmente de confiar em Deus. A arma que ele tinha era uma funda e um cajado. Foi isso que ele levou. Ponto final. Deus, ele trabalha assim. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tal ferramenta na escola bíblica dominical para dar uma aula, eu não tenho isso, eu não tenho um data show, eu não... Deus vai te usar com o que você tem. Se você tiver um data show, se você tiver uma televisão e der para usar um slide, passar um vídeo na sua aula, fazer uma aula diferenciada, use. Use, porque Deus te deu esse recurso, vai lá e use. Mas se eu não tenho? Pega uma cartolina, pega um quadro de giz, um quadro branco, não sei. Use as ferramentas que você tem, que Deus vai te usar. Que Deus vai te abençoar. Se Davi tivesse uma armadura, tivesse espada, tivesse escudo, ele poderia usar. E Deus daria vitória do mesmo jeito. Deus não deu a vitória para ele só porque ele tinha uma funda. Não. Deus deu a vitória para ele porque ele teve fé. E ele usou as ferramentas que estavam disponíveis para ele, que ele tinha capacidade e sabia usar. Então não adiantava nada ele querer usar uma armadura se ele não sabia usar uma armadura, queria usar uma espada se ele não sabia usar uma espada. Então ele usou aquilo que ele tinha. Para a obra de Deus, use o que você tem. Porque eu não tenho um microfone para pregar na rua. Pregue na garganta. Não alcança muito longe, mas alcança ali perto. Então assim, não fique arrumando desculpas para não fazer a obra de Deus. Faça com aquilo que você tem. Os recursos que você tem, Deus vai te usar se você tiver fé. O cajado era usado para ajudar na caminhada e enxortar cães ferozes. A funda era usada por pastores e para quem soubesse fazer o bom uso, que tornava uma arma perigosa. A funda ela poderia arremessar uma pedra até 200 km por hora, se não me engano 240 km por hora. Então dependendo da habilidade da pessoa que usava essa funda, ele poderia ter uma mira muito boa e jogar uma pedra a uma velocidade muito grande. Então era uma arma que poderia se tornar uma arma perigosa. Então assim, era uma arma simples, comparado com o que Golias tinha, com o exército tinha, mas era o que ele tinha e Deus abençoou a si mesmo. Davi lançou a pedra com sua funda, acertando o gigante que caiu atordoado. Prontamente Davi toma dele a espada e corta a cabeça. Então ali ele vence o gigante de uma vez por todas. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina. Ele confiou em Deus, ele não confiou no seu próprio esforço, ele não confiou na armadura de Saul, ele confiou que Deus daria a vitória. E não das armas de Saul, no caso aqui, como eu já falei, como recurso humano. Então o recurso humano não resolveria o problema de Davi. O recurso humano não seria capaz de resolver. Somente Deus. Saul não entendeu isso, mas Davi entendeu e usou. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que confiar em Deus, na armadura divina. Efésios 6,13 fala: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, Efésios 6 vai falar da armadura de Deus, daquilo que Deus nos deu para vencer as batalhas. Não são as armas humanas, mas o que Deus nos deu. O contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias, visto que este era um gigante e Davi um homem comum, um jovem ainda. Então ele não tinha, olhando nos olhos humanos, não tinha como, era impossível Davi vencer Golias. Mas todo o diferencial estava na unção que recebera e a fé que tinha em Deus. Ele foi ungido, tinha o Espírito Santo e tinha fé em Deus. Ele confiava em Deus. Por isso que Paulo fala o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Paulo vai deixar bem claro aqui que nós vivemos pela fé. Às vezes a gente não enxerga, não está na nossa frente, a gente não tem nenhuma possibilidade, mínima possibilidade aqui de acontecer. Não vai acontecer, aos olhos humanos não vai acontecer. No entanto, para quem tem fé, ele já está vendo que aquilo já aconteceu. Todas as vezes
que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação do Senhor, pois ele não guerreava as suas guerras, mas sim as de Deus, pois seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. O propósito de Davi era exaltar o nome do Senhor, era glorificar o nome do Senhor e não exaltar a si mesmo. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, como alguns pensam, né? Ah, porque eu conquistei, eu venci, eu me esforcei, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Não deve ser assim. Nós temos que glorificar a Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Tudo que nós fizermos na vida, seja na vida secular, seja na igreja, seja onde for, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para glorificar a Deus. Qualquer teologia, qualquer ensino que vem exaltar o homem, que vem trazer o homem como o mais importante, como o melhor, como o mais evidente, é antibíblico. Tudo que está na Bíblia fala que é para a honra e a glória de Deus. Toda vitória conquistada para a honra e a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, esse negócio de exaltar o homem é algo totalmente antibíblico e um dos piores pecados que existem, pode-se dizer assim. Um dos piores pecados que existem. Infelizmente, no nosso meio, tem muita teologia exaltando o homem e esquecendo-se de Deus. Amém? Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas com a sua condição espiritual. Por isso ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Então não fique pensando que Deus vai te escolher porque você é muito importante, porque você tem um cargo importante, ou não fique pensando que vale também que Deus vai te escolher porque você é o mais humildezinho, o mais simples da tua família, o mais feinho, o mais baixinho. Não. Deus não vai olhar para isso. Deus não vai olhar para a tua aparência física, Deus não vai olhar para a tua posição social. Deus vai olhar para o seu coração. Ele vai olhar para o seu interior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo segundo o seu coração. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Então, ser crente, servir a Deus, é viver pela fé. O apóstolo Paulo vai falar: o justo viverá pela fé. É claro que isso tem uma aplicação nessa questão da salvação, da justificação pela fé. Mas em todos os aspectos da vida do cristão, ele tem que viver pela fé. Ele tem que confiar em Deus. Ele tem que saber que é Deus que está ali, que é Deus que está dando a vitória, que é Deus que está agindo, que é Deus que vai fazer. Então tem crente por aí que vive com medo de tudo. Com medo de tudo. Mas por quê? Porque não confia em Deus. Nós temos que ter mais fé em Deus e confiar em Deus. Que Deus tem os seus propósitos, vai cumprir os seus propósitos. Porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então Ele vai fazer na nossa vida, Ele vai agir. Nós só temos que confiar que Deus está conosco. Assim como Davi fez, nós também temos que fazer. Davi deixou esse exemplo de fé, e o cristão tem que ter fé, tem que confiar em Deus e tem que ter fé. Quando se fala de salvação especificamente, a gente não entrou muito nesse detalhe aqui de salvação, que a salvação também é pela fé em Cristo Jesus. Então não é por obras, não é porque a gente se esforça, isso ou aquilo, mas é simplesmente pela fé em Cristo Jesus. Amém? A gente chega aqui no final da nossa aula, temos aqui as perguntas para quem usa o slide aí na igreja. A gente tem, enfim, os subsídios aí que você pode baixar, o PDF, né, a aula em áudio também que você pode ouvir, caso você esteja assistindo o vídeo, né? Caso você esteja no vídeo, você pode procurar a aula em áudio, que é o mesmo conteúdo. A diferença é que você pode ouvir com o celular no bolso ali, fechado e tal, né? E se você está ouvindo o áudio, pode procurar o vídeo também, que tem as imagens e tal, que você pode aprender um pouco mais. A paz do Senhor, até a próxima aula.